Oi! Tudo bem? Achei importante começar de outro jeito, né? Porque sou um pouco diferente de um pouco das pessoas que subiram aqui até agora. Então, só para marcar isso um pouco mais. Eu sou a Dríade Aguiar, sou da Mídia Ninja, tenho 27 anos. E vim contar um pouco da nossa história para vocês relacionada com a provocação da mesa, que é pensar um pouco sobre as fronteiras entre jornalismo, advocacy, que eu acabei de descobrir junto com o Gregório o que é, ali na coxinha, e ativismo. Primeiro, eu faço uma pergunta do meu lugar de fala, e aqui o lugar de fala da Mídia Ninja. Vocês consideram a Mídia Ninja jornalismo? Do que vocês acompanharam, para quem conhece o nosso trabalho, para quem sabe o que a gente faz, para quem acompanhou a gente, vocês acham que o que a gente faz é jornalismo? Vou contar um pouco sobre o que acharam da gente desde o começo. Mídia Ninja, e está aqui o Bruno, que não vai me deixar mentir, que está desde o começo com a gente. Mídia Ninja é elaborada em 2012, no fim de 2012, é lançada em março de 2013 e explode em junho de 2013. Quando a gente é lançado, muitos questionamentos vêm sobre a gente. É o novo jornalismo, é o jornalismo 2.0, é o jornalismo que está além, é o jornalismo digital. E ficaram elaborando sobre a gente. Claro que naquele momento elaboravam dessa forma, como novo jornalismo, jornalismo 2.0, jornalismo cultural, jornalismo digital, porque nos viam de uma forma diferente da qual a gente nos vê. Em 2013, junho, para fazer uma memória aqui, estávamos em grandes manifestações pelo Brasil. Muitas manifestações começaram em torno dos 20 centavos dos aumentos em São Paulo. Então, uma proporção de ser contra o governo Dilma, muito crítico, e nós estávamos lá cobrindo este movimento. Neste movimento, obviamente, nos colocam nesse lugar, né, de críticos ao governo de esquerda, críticos a Dilma, crítico a esse movimento que estava acontecendo. Com isso, eles nos abrem espaço e nos chamam de jornalismo porque acham que a gente estava fazendo uma coisa legal para o país, que é criticar a esquerda. Quando a gente é convidado para ir na Roda Viva e falar sobre quem a gente é, o que a gente faz, quais são nossas crenças políticas, quem de fato a gente critica e qual que é o nosso modelo de ideia de mundo, aí eles descobriram que talvez a gente não era tão de centro assim, quanto eles acharam que a gente era. E, por isso, some toda essa avaliação. Gente, eu cheguei a dar entrevista para a Folha. Eles estavam achando ótimo que a Mídia Ninja tinha surgido. Estavam achando que a gente estava ali para criticar a Dilma e, por isso, a gente era novo jornalismo de centro, super legal, que eles queriam enquadrar. E a gente, obviamente, não era. Assim, a partir do momento que eles nos viram como esquerda, progressista, vermelho, comunista, vai para Cuba, etc., eles começaram a chamar a gente de isso não é jornalismo, isso não pode ser jornalismo. E vários textos acadêmicos surgiram sobre, fundamentando como a nossa produção de comunicação não poderia ser jornalismo. Então, a gente começa a entender de que comunicação a gente está falando, de que jornalismo a gente gostaria de ser. Eu tenho uma opinião pessoal sobre o que a gente faz. Eu acho que o que a gente faz, apesar de ser muito avessa a ideia do jornalismo em geral, eu acho que a gente é jornalista. Principalmente quando a gente pensa na lógica pós-industrial da comunicação. Então, é importante que a gente pense por quê, da onde, como a gente se organiza nesse sistema. A gente sabe que com o advento da internet nos anos 90, muitas coisas das nossas vidas mudaram. Uma delas é uma coisa que a gente gosta de chamar, e muita gente teoriza, pode procurar depois, de crise do mediador. Ou seja, colocou em xeque-mate as coisas que mediavam para a gente o que a gente consome. Chega na música, quebra a música, né? A gente quebra as gravadoras com o surgimento do casar, baixa aqui, blá, 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 que te deu direito a baixar a música, ou seja, você não precisava mais da gravadora para mediar a relação entre o artista e o produto que ele produzia e como você ia conduzir aquilo, e quebrou a indústria da música. E quebrou uma série de outras indústrias. Quebrou no sentido de que precisaram surgir novos modelos para que isso acontecesse. Na comunicação não foi diferente. Eu até acho que a comunicação ficou olhando assim para a música, falando, putz, está chegando aqui, está chegando aqui, está chegando aqui. Eles tentaram evitar o máximo possível de que
as mediações foram quebradas. O que isso significa praticamente falando? Significa que com o advento da internet nos anos 90, William Bonner parou de ser a única pessoa que contava a verdade para a gente. Porque é assim que a gente via, né, as coisas. A gente olha para o Jornal Nacional e ele é o detentor da verdade que entra na nossa casa. Com a internet, redes sociais, a gente pode fazer todas as críticas, valores, e elaborar sobre o fake news e como que na internet as informações... A fonte continua sendo a mesma. E aí o que acontece é que a mídia ninja vem nesse processo trazendo uma outra perspectiva. A gente não é mais mídia de massa, que é justamente o que o Bonner é, né? Uma pessoa falando para milhões. A gente faz parte de um ecossistema de massas de mídia, onde milhares de pessoas falam com outras milhares de pessoas, falam com outras milhares de pessoas, falam com outras milhares de pessoas. E é nesse lugar que a gente se encontra hoje, fazendo um jornalismo que combate mídia de massa e que participa de uma ideia de massas de mídia. Um outro conceito do nosso jornalismo, de porque a gente se entende como ativismo, e por que, para mim, uma coisa não pode ser dissociada da outra, é porque a gente entende o mosaico de parcialidades. Quem passou por uma faculdade de jornalismo aqui, entende, sabe, que uma das coisas mais preciosas do jornalismo é a tal da parcialidade versus imparcialidade, que o jornalismo está aqui para contar a verdade, para relatar os fatos, que não pode fazer juízo de valor e dar para o seu leitor a oportunidade de fazer uma leitura política, filosófica sobre aquilo. A gente acha que isso é balela. A gente acha que nunca aconteceu, nunca vai acontecer, e acho que é, inclusive, tecnicamente impossível que um veículo seja imparcial, que ele consiga trazer uma análise de fatos e que vocês, ou nós, a gente, quando lê e consuma, faça uma análise daquilo. Todo jornal, mídia, tem uma tendência política, e até a forma como ela escolhe apresentar, falando essa palavra ou não aquela, usando essa cor e não a outra, fazendo uma chamada na capa ou dentro do jornal, e a gente entende que isso, na verdade, é uma das coisas que a gente milita. A gente acha que tinha que ser as claras, para a gente é as claras. A gente participa, entende como um mosaico de parcialidades. Tudo tem lado, são vários lados, a vida é complexa, tem várias camadas, não tem errado, certo, não tem um lado ou outro, tem, na verdade, várias coisas que estão sendo contadas. E isso ficou muito claro, isso ficou muito óbvio quando a gente começa a apresentar um dos cases específicos que a gente tem, que são as jornadas de junho, que foi por onde todo mundo, a maioria das pessoas não conheceu. Jornada de junho teve 1000 camadas, né? Inclusive, livros vão continuar sendo lançados sobre isso por todo o processo. Então, para a gente, como eu estava falando, a gente foi super bem recebido e acolhido pela grande mídia brasileira quando a gente surgiu, porque a gente estava lá batendo na Dilma. Então, a gente virou o cool novo jornalismo de centro. E quando a gente começou a falar sobre fazer crítica social, apontar os problemas, e, claro, fazer isso incluir a crítica a Dilma, virou de esquerda, e pior, quando chegou no golpe de 2016, a gente começou a pontuar como a democracia brasileira estava sendo acabada e arrasada por um golpe midiático, por um golpe jurídico, a gente, inclusive, foi apontado como traidor. Se vocês entrarem nos comentários da Mídia Ninja, está lá, vendido, traidor, virou de esquerda, barará. Como se tudo que a gente tivesse feito até agora, por justamente falar de direitos humanos, não fosse considerado ser de esquerda, progressista, blá, blá, blá. Tudo nessa camada. Então, acho que junho acaba sendo uma grande história que a gente tem para contar, porque mostra quanto que a dicotomia, olhando para a gente, nos aponta para um lugar, quando, na verdade, a gente acredita que a comunicação e o jornalismo se encontram motivos de ser dentro do ativismo. E aqui tem um pouco das nossas editorias. A gente fala sobre essas pessoas que foram invisibilizadas por tanto tempo pelo próprio jornalismo ao longo da nossa história, e a Mídia Ninja está aqui para contar um pouco dessas histórias. E, para encerrar, eu acredito que o jornalismo encontra muito da sua missão e do seu destino no ativismo, porque se fosse pelo jornalismo que está hoje em dia, vocês nunca iam ouvir uma pessoa como eu sobre jornalismo. Vocês nunca iam esperar uma pessoa como eu sobre jornalismo. Então, se não fosse a Mídia Ninja, os movimentos sociais, uma plateia tão distinta quanto vocês, formada pela sua maioria por pessoas brancas, não queria dar atenção para uma mulher negra com menos de 30 anos, que não tem formação acadêmica em jornalismo, que veio de Cuiabá para falar sobre isso. Muito obrigada.